humânica, né? Mas tive conversando com ele mais próximo ao meio-dia. Eu acho que a maioria dos municípios na região ainda tem problema, né? Alguns com mais intensidade, outros com menos, mas a maioria dos municípios tem problema. Tá legal. Mas acho que depois aí, quando o pessoal, se mais alguns chegar, a gente dá um quadro nesse sentido. Acho que já tem pessoas aí, viu, Leandro, de Gaurama, o Lírio de Três Arroios, o Fernando de Marcelino. Esses têm a condição também de falar a partir dos seus municípios, o entorno e assim por diante, né? Tá legal. Aguardemos mais um pouquinho aí, pessoal, e já vamos dar início. Mais um minuto, dois, eu acho. Deve ter alguns que vão chegar ainda, mas oi, Mário, tá com o microfone desativado novamente.
Alô, tá me ouvindo agora? Agora sim, Mário. Tá, eu tive uma chamada aí que interferiu. Bom, se vocês concordam, iniciamos a videoconferência, pessoal. Acho que sim, Mário. Tá legal. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, ao agora ex-vice-presidente, o prefeito Leandro, que o Douglas comentou, o Lírio, que ele comentou também, não sei se o Marcelo Arruda, que é da FAMURS, também está presente, enfim, todos os colegas prefeitos, ao Douglas Sense Sutraf, que também provocou hoje pela manhã, de imediato, né, Douglas, sensibilizado aí com a situação, os agentes da imprensa, aí, os nossos colegas, quem mais que está presente aí, a CRERAL, o pessoal da CRERAL, que não sei se estão presentes, eu não tive ainda essa informação do ingresso dos representantes CRERAL, de outras entidades que foram convidadas a nível de momento difícil, e que, quem sabe, nós vamos ouvir muitos, inclusive, desabafos aí, e quero dizer que a gente se sensibiliza, sabemos quanto vale ter perdas, infelizmente que foi só perdas materiais, e ainda o problema aí de que não pode exercer as atividades e seus cuidados familiares por falta de energia elétrica e, consequentemente, de água, entre outras coisas. Então, eu acho que, se vocês me permitem, eu abriria a palavra ao Douglas, que provocou de imediato. Claro que nós já vinha comentando durante a semana passada de que era necessário nós enfrentarmos juntos aí ações para que ficam menores, porque sabemos de que a força de um evento climático às vezes é muito superior ao que podemos resolver, mas eu acho que daí o Douglas faz uma abertura e assim que ele termina nós podemos deixar todos aí se pronunciar e eu também aí posso ajudar a contribuir com alguma coisa que já foi feito, inclusive falando com o Mânica, que é o responsável direto pela questão aí da falta de energia elétrica ou dos problemas que o vendaval causou e que ainda não foi resolvido na íntegra. Ok? Pode ser assim? Pode sim, Mário, da minha parte, pelo menos. Então, primeiro, agradecer, né, a presença de cada um e de cada uma, mesmo que de última hora, né, o tempo às vezes é curto para tomar essas iniciativas que precisam ser imediatas, né. Conversava de manhã com o Mário, nós viemos acompanhando, e acho que boa parte de vocês também acompanhou esse problema durante a semana passada, final de semana, né, a gente contatando com o Mânica, e chegamos à conclusão de que precisa fazer um debate mais aberto, mais público, né, para nós solucionar, de fato, esse tema da energia elétrica. Em 2011, nós tivemos um incidente parecido, né, muito semelhante, quase que na mesma proporção. Na época, atingiu o estado todo, né, e dessa vez pegou mais a nossa região aqui. Naquele momento lá, acho que alguns prefeitos também já estavam, na época, né, logo depois, participaram dos debates que a gente teve a oportunidade de fazer e cobrar a RGE para que pudesse fazer os investimentos necessários no sentido de melhorar a qualidade da energia elétrica em toda a região, né. Está aqui o Márcio, já que é do PROCON, né, embora não estivesse na época, mas o PROCON acompanhou de perto todo esse trabalho, o Ministério Público também, e nós tivemos a iniciativa, né, Mário, de chamar essa reunião para envolver o conjunto das pessoas e juntos pensar. Convidamos a RGE, a CRERAL, né, a RGE acabou dizendo que não tem condições de participar, que tem como prioridade atender as demandas ainda. A CRERAL, imagino que o Alderi deva alguém estar entrando, né, está algum problema aí para acessar, e a ideia era escutar também um pouco deles, o que ainda falta fazer, como a gente pode ir se ajudando nesse sentido para enfrentar essas dificuldades do ponto de vista imediato, né? Nós temos ainda boa parte dos municípios da região com problema, depois os prefeitos que estão aí também podem dar o seu relato, né?
os agricultores com muita dificuldade, muitos sem água, pondo fora o leite, né, um conjunto de dificuldades que todos nós sabemos que a falta de energia acaba trazendo, né? Então, a ideia da reunião, assim, é construir junto, né? Não é vir aqui e falar para alguns de vocês o que nós pensamos, o que nós queremos fazer, mas construir alternativas, né? Eu acho que nesse sentido que eu imagino que a gente pode olhar para frente e também olhar para essas demandas. É importante entender que o temporal, ele tem né, o ciclone teve uma expressão bastante grande, teve muito poste que foi derrubado por árvores, postes bons e tal, e tem também postes, né, que estavam podres, a gente acabou recebendo fotos, vídeos, né, poder presenciar cenas de postes que, se tivessem numa condição melhor, talvez não teriam caído, né. Mas, quem sabe, Mário, a gente passa, tá aí o Alderi, né, passa para o Alderi para colocar um pouco de como a Creral tem visto, né, esse tema, como trabalhou e como está a situação, e depois a gente pode ir passando para os demais, colocar os seus relatos aí, a gente tentar produzir um encaminhamento. Chegou o Márcio também, o Mário vai representar as cooperativas da região, e o Márcio do Procon, né, pedi para ele acompanhar também, porque depois de resolver todos esses problemas, tem muita gente que tem interesse também em resolver seus problemas financeiros, com as perdas, indenizações e assim por diante. Então, a gente precisa também orientar essas pessoas, né, como que podem buscar nesse sentido. Ok, então boa tarde aí ao presidente dessa nossa grande cooperativa regional, Alderi. Bem-vindo, e Alderi também, pena que não é o momento que nós precisávamos ou gostaríamos de chamar. Ao Márcio Procon, também bem-vindo, e ao Mário também, das entidades aí cooperativas que está nos representando. Fico à vontade, começo pelo Alderi, então, e já podemos ir avançando no debate aí, tá ok? Ok, então, boa tarde, Mário, boa tarde, Douglas, boa tarde a todos os demais. Realmente a gente teve um tempo muito complicado nessa última semana, e mesmo para nós, nunca tivemos em toda a nossa área de atuação algo parecido e ao mesmo tempo, né? Então, o pior de tudo foi isso, né? Pegou toda a região, pegou todas as nossas redes também. Para se ter uma ideia, na terça-feira, início da tarde, estava 100% das nossas redes fora. Isso nunca tinha acontecido, né? Não só as redes, tinha usina fora, tinha todo o sistema telecom também fora. Era algo muito, muito diferente do que a gente tinha visto até então, né? Em todas as localidades ao mesmo tempo nunca tinha ocorrido. Mas, de fato, o que mais ocasionou no nosso caso foi galhos e árvores que caíram sobre a rede. Nem foram tantos postes, né? Postes relativamente um número bem baixo, mas bastante cabo arrebentado e galhos de árvores e pedaços de madeira e de tudo quanto é coisa que voou, que arrebentou aí bastante cabo e derrubou bastante o nosso sistema. Mas a gente teve dificuldades em algumas regiões um pouco maior para conseguir retornar, e a grande dificuldade também que nós tivemos, que foi e está sendo vivenciado ainda por muitos consumidores, com relação à RGE também, né? Então nós tivemos aí as últimas redes nossas, né? Só estavam dependendo aí da ligação da RGE. Então, nós tivemos Erval Grande, que foi um atraso, o próprio Erechim, aqui embaixo no Paca, né, que foi a última a ser energizada aí, né, por conta da rede da RGE também, né. Então, a gente trabalhou com todo mundo, todas as equipes foram a campo, todas elas trabalharam até madrugada sempre, para poder garantir a retomada da energia aí que a gente teve nos últimos dias. A gente conseguiu repor entre terça e quarta já praticamente
80% aí do nosso sistema todo, né? E ficou algumas redes mais distantes aí com um pouco mais de dificuldade de repor. Nos casos dela, a gente só conseguiu colocar provisório também, mas conseguiu deixar todo mundo com energia. Mas o grande grau de dificuldade aí foi realmente poder tratar a situação toda ao mesmo tempo, né? Então, menor grau que a gente teve foi na rede que vai de Entre Rios para Trindade e Nonoai, que foi bem pequeno as incidências, né? Mas a região de Campinas e Jacutinga também foi bem pouca incidência, praticamente nada, né? Mas nas outras regiões foi muito grave aí o que aconteceu, né? Mas hoje a gente está aí corrigindo o que é possível ainda, né? E esperando que a chuva dessa semana não nos traga maiores problemas aí como vem acontecendo. Ok. Quem mais agora pode? Márcio. Boa tarde a todos, vocês me escutam? Boa tarde, Márcio. Bem-vindo. Obrigado. Estou com um pouco de dificuldade aqui com o sinal, mas eu queria comunicar, então, conversar com a turma aí também, que é a boa iniciativa nós ter esse momento de trocar uma ideia, e o PROCON, ele já vinha um período aí intensamente trabalhando quanto às questões aí de faturas, aí que o pessoal vinha questionando valores alterados, né, atendendo a toda a região aí também, e agora certamente vão ter algumas demandas a mais em função do vendaval. Bom, até o momento que a gente tem feito ali via PROCON é encaminhar algumas pessoas que não têm a facilidade ou não conseguem fazer as suas reivindicações pelos canais digitais que a companhia disponibilizou. Então, eles estão enviando para nós ali no PROCON, a gente faz esse meio de campo. Está cortando, Márcio. Então, agora tá. O que acontece como eu vinha dizendo, a gente está fazendo esse meio de campo do PROCON com a RGE, encaminhando a solicitação das pessoas que não conseguem fazer os pedidos via os canais digitais, né? Hoje ainda estão atendendo pessoas que não têm ainda energia e fazendo esse comunicado com a companhia, né, do local, endereço dessas pessoas que têm a dificuldade. Elas nos relatam que tentam pelos canais digitais e não conseguem, né? Creio que sejam saturados também, né? Em função da demanda ali que estão tendo em função do vendaval. Mas a gente está fazendo esse momento é comunicar a companhia, né, fornecendo endereço às pessoas, e aí nós estamos tendo alguns retornos já. A companhia, assim, do que possível retorno, nos avisa, e a gente coloca para o consumidor, né, uma previsão ou um prazo, ele pode vir a acontecer. Ok. Se puder melhorar o final. Eu entendi até. Mas se você tiver condições de melhorar para o próximo comentário, se eu tenho ainda alguma coisa, senão o Mário, o Xará aí, se puder colocar. Eu entendi, não sei se os demais, né, mas estava cortando, estava dando um pouco de dificuldade aí o teu sinal, tá, Márcio? Certo. O Mário, quer falar alguma coisa, Mário? Sim. Alô? Fica à vontade, bem-vindo. Não. Estou acompanhando por enquanto. Legal. Algum prefeito, então? Prefeita? Bom, posso falar eu aí, senhor? Opa, estão me escutando? Não, está cortando ainda. Alô? Alô, pode, agora pode. Tá, agora tá. Vai lá, prefeito Granzão. E, na verdade, assim, ó, o que aqui Aratiba percebe é que esse problema da energia aqui está além da nossa região, né? Na verdade,
A gente aqui sempre foi muito bem atendido aqui pela RGE aqui da região. O Mânica sempre teve muito prestativo, mas eu acredito que a solução de tudo aqui não está. Eu acho que se nós discutir a questão da região aqui, eu acho que, pelo menos no que tange a RGE, eu acho que nós estamos aqui nem enxugar-gelo. Eu acho que nós temos aqui que ter uma posição um pouquinho mais ampla. Tá? Eu acho que não se resolve aqui na região, por mais que o Mânica tenha toda a boa vontade que tem aqui na região, acho que o problema ele não se restringe a isso. Vamos fazer essa reunião, os problemas vão novamente, eles vão se voltar a surgir da mesma forma. Fato é que nós temos uma rede muito velha com postes que aí isso não demanda aqui na regional de Erechim. Eu acho que demanda o governador com os deputados, a Assembleia, enfim, rever esse contrato, ter um ordem de sentar junto com a empresa, mas aí não é questão de arrumar poste ou não, porque, na realidade, está muito lenta essa troca de postes, e a gente percebe aí que nós estamos num caminho inverso. Né? Aqui em Aratiba, a gente investiu mais de 2 milhões de reais em terraplanagem aqui para construir 56 entre aviários e pocilgas. Né? Só de investimento de agricultor foi quase 56 milhões. Então, são 60 milhões que nesse ano que passou, a Aratiba investiu, mas não tem mais como investir. Eu acho que o governo do estado tem que saber que o lucro é bom quando desenvolve. Agora, se a RGE tem um lucro grande, nesse momento está tendo um lucro grande com a contramão dos movimentos. Ele está tendo lucro porque não está conseguindo satisfazer a demanda. Então, nós temos que ter essa conversa com o governador, com quem resolva esse problema de contrato, que põe aí, não quando cai troca. Aí eu acho que não é aqui em Erechim, por mais boa vontade que a RGE de Erechim tenha, e eu agradeço, porque fui muito bem tratado, mas o problema é mais grave. Né? O nosso agricultor não quer mais investir. Então, nós vamos ficar de novo uma região isolada, porque a gente não consegue fazer com que as autoridades entendam que uma entidade é privada, mesmo sendo privada, ela tem o controle do Estado, que fiscaliza isso. Né? Eu vi que o prefeito da Barra, o Marcelo Arruda, colocou que as multas são pequenas. Bom, mas então temos que ver dessas multas pequenas. Agora, eu não vejo solução aqui da região se todas as lideranças sindicais é um movimento forte. Nós aqui, os agricultores, estão desistindo, porque eu tenho ligação aqui diária de agricultores. Olha, eu não vou nem sei se eu vou continuar o investimento que eu estou fazendo aqui. Né? Umas questões é a questão de que muitas vezes o cara não tem lustre fásico, já é um problema, um gasto enorme, uma demora para fazer, porque tem as leis da RGE que colocam, eu faço, demora 120 dias, se tu fizer, pode fazer em 30. Mas isso aí são demandas, né? São demandas que a empresa faz para que a iniciativa privada faça tudo e ele só encampe. Mas isso não vem de Erechim, isso vem de lá. Eu acho que nós tínhamos que ter regras claras. Veja bem, o município de Aratiba investir num ano 60 milhões de reais, cara, é dinheiro. Né? E não temos condições de ter... hoje todos os aviários e as pocilgas são automatizadas. Hoje aqui em Aratiba, como todo o interior aí, se não tiver luz, ter água falta, né? Tudo com poço artesiano e com bomba. Então, eu vejo que isso é Aratiba, mas se tu somar em toda a região investimento, e eu vejo com preocupação, porque, na realidade, isso aqui, se nós não resolver isso logo, e eu acho que se nós também ficar tentando resolver aqui a agilidade de um dia a mais, um dia a menos de trocar um poste, até ajuda. A pressão para resolver, em vez de resolver na quarta, resolver na segunda, os caras ganharam 2 dias. Até resolve. Mas não soluciona o problema, porque a solução do problema vem lá de cima, numa política clara de entender, cara, que a região, né, onde que tem a Aurora aqui, que coisa que gera quanto emprego na região, tudo que se produz, e para nós manter o nosso agricultor no campo, né, a gente, sem energia, me desculpe, mas não tem condições. Então, acho que isso, e eu aqui falo que sempre se tinha
né? Eu não estou aqui debatendo política, porque não é esse o momento, né? Sempre tem a discussão de Estado máximo, Estado mínimo, mas se coloca que privatização é a solução de tudo aqui no país, né? Então, se é a solução de tudo, cadê a solução? Já foi privatizado, né? Então, teria que ter a solução. Então, agora nós temos que... Pode ser que a privatização ela melhore, mas então está faltando a atuação do Estado. Eu não vejo solução se isso não se essa discussão ela não passar a fronteira direitinho, né? Eu acho que nós vamos só chover no molhado, um dia, 2 a mais ajuda, não vou dizer que não ajuda, mas não resolve o problema. Eu acho que o problema aqui todo é colocar na mesa do governador, olha, cara, numa situação dessa, ele tinha que ter tido aqui. Eu acho que o governador tinha que ter vindo aqui para a região, né? Ele tinha que ter vindo aqui, que quem sabe só não precisa nem trazer dinheiro. Quem sabe ele vir aqui ver a situação, conversar com as lideranças aqui da região, entender que nós, sem luz, a gente não faz nada aqui, que hoje a luz é importantíssima, lá na propriedade, não é uma monobucha mais que precisa, que nós temos que ter essa consciência. Internet era uma coisa que achava, hoje nós temos em Aratiba, inclusive, internet em todo o município, inclusive no interior, mas a gente tem que ter essa ideia clara, cara, que o agricultor hoje, sem energia de qualidade, ele não vai conseguir produzir. Isso, para nós, já em 2020, é uma coisa até... parece um deboche a gente estar aqui discutindo isso, né? Que energia, nós tínhamos que estar falando em internet em todo, né? Não falando aqui em energia. Então, para não me alongar, eu queria dizer o seguinte, na minha opinião, então, a gente tem que ir para... Eu acho que esse debate, se vem segunda, se vem terça, é uma questão que é importante também, quanto antes vem, mas para resolver o problema, eu acho que tem que vir um investimento forte, de trocar todos esses postos, mas trocar isso em questão de 6 meses e ter um investimento grande, vamos dizer assim, a altura do investimento que o poder público está fazendo e os agricultores estão fazendo. Essa é a minha opinião. Um abraço. Ok, prefeito. Outro prefeito? Prefeita? Boa tarde a todos, se me permitem, então. Boa tarde, prefeito. Vou fazer algumas colocações aí, complementando um pouquinho o que o prefeito Granzotto colocou. A nossa situação aqui em Itatiba do Sul não é diferente. Nós estamos hoje, depois de 6 dias do evento, com mais de 70% do nosso interior ainda sem energia elétrica, tá? Mais de 70%. Então, isso quer dizer que grande parte do município ainda está na escuridão. Uma previsão da RGE é de que uma parte seja resolvido hoje, né? Mas que vai toda semana aí para conseguir resolver essa situação. Muito triste isso, né? Porque os nossos agricultores, né? O leite principalmente sendo jogado fora, né? A produção sendo perdida, e isso vai provocando, junto com esse momento que a gente está, né? Tivemos a estiagem no início do ano aí que castigou muito a agricultura familiar, aí essa questão de desesperança, de tristeza, de insegurança que o Covid está provocando também, e agora, junto com isso, então, mais esse evento climático prejudicando os nossos agricultores, e que vai fazendo com que as pessoas se entristeçam com a lida do dia a dia da agricultura familiar. Nós aqui, temos o Granzotto, a RGE nos atende, né? A gente tem esse canal aí com o Mânica. Eu mesma passei o final de semana inteiro ligando de meia em meia hora e auxiliando, a gente tem tentado auxiliar a RGE no mapeamento dos postes caídos. Nós temos muitos postes caídos, mas é importante também, realmente aqui, como o Alderi colocou antes, no nosso caso aqui, não são postes só de madeira, tá? Grande parte de postes de concreto, numa faixa onde o ciclone foi mais forte, que esses postes também foram para o chão. Então, me parece que são 2 linhas que nós precisamos atuar.
Uma delas é a questão de provocar que a RGE precisa fazer os investimentos necessários na infraestrutura para que a gente possa melhorar a qualidade da transmissão da energia. E outra também, na organização dessas equipes, quando acontece um evento dessa magnitude. Me parece que é difícil para que as chefias da RGE entendam a necessidade de aumentar a quantidade de equipes que precisam ir a campo para resolver essa situação. Porém, a gente sabe que isso é fruto de um processo de privatização, né? Que na época não se levou em conta nesses contratos o aparato necessário para cobrar dessas empresas uma ação rápida quando acontecessem esses eventos, né? Então, por isso que muitas vezes lá no contrato, pela insignificância das multas a serem pagas, acaba ficando descoberto. E o nosso interior muito mais, né? Porque uma das grandes questões que a RGE preconiza é o número de pessoas atingidas que estão sem energia elétrica. Isso quer dizer que, se nós pegarmos o nosso interior, que tem poucos moradores, ele deixa de ser uma prioridade para a empresa, tá? Me parece importante essa união de esforços que estamos construindo aqui, e prefeito Mário, parabenizar por essa ação, aí Douglas, que está também representando todo o grupo, e eu acredito que seria muito importante uma ação com o Ministério Público, tá? Nós sozinhos não vamos conseguir provocar uma mudança nisso tudo. A RGE funciona com pressão do Ministério Público. Nós tivemos alguns casos, inclusive aqui no município, questão de melhorias nas redes, que só foram adiante depois que o Ministério Público agiu, tá? Acho que a gente pode chamar para o debate os deputados, acho isso muito bonito. Desculpem se eu estou sendo aqui... Quando a gente está em segundo mandato, tem algumas coisas que a gente já vai perdendo a crença, né? Então, acho muito bonito a gente chamar uma reunião com os deputados estaduais, com os deputados federais, com o governador. Acho isso tudo muito bonito. Mas, na prática, a gente... Desculpem, mas eu acredito que pouco vai se fazer. Porque se temos que mudar a lei, temos que melhorar, tornar ela... Tá, mas tem que ver o que está previsto nesse contrato. Não é assim, tá? Então, acho que são ações paralelas e que se a gente trouxer o Ministério Público para o nosso lado aí, na questão de cobrar da empresa ações emergenciais, daqui a pouco vai ser mais ágil a gente ter uma solução para o que está acontecendo. Ok, Adriana. Mais prefeitos? Linha aberta aí para quem? Algum prefeito se manifesta? Enquanto isso, então, para aproveitar o tempo, Ganzotto, Adriana, enfim, Alderi, Márcio, Mário, eu quis deixar também para colocar essa minha opinião, porque sou parceiro de vocês, porque não deu no meu município esse, mas, infelizmente, a gente está sempre, todo dia, com os riscos iguais, né? Pega mais um, graças a Deus, não. E aí eu vou colocar também, já hoje de manhã eu liguei para o Mânica de novo, venho mantendo contato com o Mânica a semana toda, já vou falar sobre isso também, do que eu imagino, e gostei das colocações tanto do Ganzotto como da prefeita Adriana, certo? O que eu vi? É que eu deixei até porque às vezes tem não é desabafo, é colocar a realidade dos sentimentos de ver as famílias sofrendo, botando fora seus produtos, perdendo nos seus investimentos, que já é difícil de ter coragem e de cumprir com os deveres, né, com as obrigações. E aí eu deixei aberto. Eu venho falando com o Mânica e eu quero não defender. Eu acho que o Mânica
para mim, aqui pelo menos, acredito que já vi os depoimentos dos meus colegas, ele faz o possível. Eu dou um exemplo, às vezes, de um DAIR aqui da nossa região, eu não consigo nem massa de 1 tonelada para tapar buraco, mas eu valorizo o engenheiro Elmo, as condições que dão para eles. Então, ele está muito preocupado. Ele chegou a ter, eu fui botando no grupo que ele ia me alimentando, ele sempre ia me posicionando durante a semana, inclusive equipes lá de Santo Ângelo, acho que deu 70 equipes, pediu apoio para a Creral, eu sei que a Creral se fortificou, quero agradecer ao Alderi também por essa iniciativa, por essa sensibilização aí de ajudar. E aí, essa meu comentário que eu fiz com o Mânica, agradecer aqui ao Douglas, que provocou e já pediu de imediato para esse primeiro passo que estamos fazendo agora, que é muito importante, é que nós precisamos, sim, o Mânica só pediu tempo porque agora ele não consegue, é de que ele dê todos os dados que tem na nossa região. Nossa região quer dizer assim, mesmo onde não teve a incidência desse evento climático, pode ser aqui, por exemplo, Ipiranga do Sul, Estação, todos, qual é as pendências que tem, qual é os problemas que existem para botar uma ampliação de rede, uma ampliação de demanda, uma solicitação por novos empreendimentos, postes de madeira, oscilação de energia. Nós precisamos ter um relatório, essa é a minha opinião, de coisas consistentes da região. É o que nossa região está vivendo, problema de árvores ou que sejam muito próximo à rede, embaixo da rede. Estou dando aqui uns exemplos, certo? Que ele dê todas as ameaças que nós temos aqui por falta de investimentos e de trabalho, certo? Para quê? Eu gostei da ideia da prefeita Adriana de convocar através do Ministério Público, e eu já falei com um deputado que me ligou hoje da manhã, é o Paparico, vou ter que também dar essa condição, porque não adianta nós ser imediatista de já querer acionar as bases do governo estadual e da nossa concessionária RGE, que é a principalmente. Eu quero parabenizar a Cleral, porque ela tem uma condição também mais favorável pelo compromisso, pelo comprometimento, mas pela organização própria dela, que a RGE não tem. Existe uma licitação, existe um contrato, e aí segue-se as regras mal feitas, quem sabe, de antigamente, mas que estamos pagando hoje o preço. E aí, nós, de todos esses dados, quem sabe, então, fazer um relatório, uma menção da AMAL, onde contempla todos os problemas de cada cidade, ou o que acontece em todas as cidades, que é o mesmo, para nós pegar e, a partir de agora, formar uma comissão, que de minha parte são os 32 prefeitos, porque efeito climático não se garante quando e nem para quem que vai ser, para nós acharmos umas condições, inclusive para fazer os investimentos, corrigir o que ainda não temos em pleno século XXI, mas também para nós saber quais as novas tendências que eles têm que ter. Eles poderiam ter vários parceiros que, quando dá um efeito climático dessa natureza, também pedem, mesmo que não estão ligados naquele momento à concessionária. Nós temos que achar imediatismo. Você sabe quanto custa um lote de frango? Você perde todo ele, são coisas muito graves que acontecem numa semana, como a prefeita Adriana está com o pessoal sem luz ainda hoje, exatamente uma semana depois. E aí nós se organizarmos para nós acionarmos, e se tiver que buscar todos os argumentos, as forças que nós temos para que tenha um plano de trabalho da concessionária RGE mais envolvida. Alderi, você já é sensível com nós porque participa o dia inteiro, nós sabemos que vocês sempre fizeram o melhor e estão fazendo e vão continuar. Então, mas que nós tenhamos aqui, o Fala da RGE não é para segregar nomes ou para dar culpa a alguém, mas nós pedimos um plano de ação e quanto tempo esse plano de ação vai ser elaborado, porque senão nós vamos dar o diagnóstico e nós, no próximo vendaval, vamos falar a mesma situação. Então, eu acho que, na minha opinião, é essa. A AMAL está aqui pronta. Eu tenho certeza que todos os prefeitos são parceiros para nossas ações diárias
e de nós fazermos esse aparato, esse conhecimento global das ineficiências que já temos, e possibilitar com que esses momentos sejam de uma maneira um pouco mais rápida, para nós não ter problemas tão graves como estes. E aí avançar aonde realmente nós podemos cobrar, junto com o Ministério Público, junto com todos os apoios políticos, de lideranças de entidades, as concessionárias aqui da região, para nós termos um resultado. Não sei se eu coloquei bem, mas eu acredito que o próximo passo é pegar todos os dados que a Humânica pode nos fornecer, que ele sabe que é uma ameaça diária, não só por eventos fortes. É por, às vezes, qualquer intempérie que já está acontecendo. Poço de Madeira, o que a Adriana, eu acho, o Granzotto falou, eu acho que hoje é uma vergonha esperar cair para depois botar, para trocar, entende? Eu tenho pedidos, inclusive aqui na parte urbana, que não acontece. Então, tu faz um pedido, tem que esperar. Quando ele cair, trazer mais um junto, aí eles pode ser que venham e fazem a troca. E fazer um plano, pedir para eles montar um plano de ação e qual é o tempo que eles vão nos dar esse investimento e essa correção. Pode ser assim? Não sei, aí quero o depoimento de todos vocês, para nós, na semana que vem, quem sabe, já está trabalhando nisso. Eu vou dar um exemplo aqui, Funasa, prefeita Adriana Granzotto, que vocês já falaram demais. Até que a seca estava aí, parecia que, olha, como é que está? Eu falei vice-presidente, mas por questão de leis eleitorais, né? Mas você é o nosso líder aí, contínuo. O que aconteceu com os poços artesianos, barragem, que fizemos aí uma videoconferência a nível do estado há poucos dias. Enquanto a seca estava matando suínos, frangos aí de algumas regiões, o Funasa, nossa, era um novo Funasa, um plano de emergência já. Só para avisar vocês, daqui a 5 anos, tomara que demora mais, mas pode ter outra estiagem seca como essa, e eu não vou estar mais aqui, a Adriana não vai estar, direto como prefeito, só se depois retornar. E o que vai acontecer? Vai estar falta de água, vai estar morrendo frango, mesma coisa, não vi ação nenhuma, botaram o exército no meio, tinha convênio com a Secretaria de Obras, e é isso que nós não podemos admitir na nossa região. Então, assim, eu peço, pelo amor de Deus, vamos montar um plano de ação e vamos até o fim. Pelo menos para nós ter a lei, para dizer assim, bom, nós botamos na lei, deram um plano de ação, não está acontecendo, alguém tem que cobrar. Ok? Não sei se foi claro, mais ou menos é a minha opinião. Pode falar agora. Presidente. Opa. Presidente. Como é que está, amigo? Presidente. Pode falar. Mário. Estamos ouvindo. Mário. É o Leandro, tudo bem? Bem, Leandro, eu estou te ouvindo. Tá, beleza, então. Boa tarde, pessoal. Eu só queria relembrar que a RGE esteve conosco na AMAL apresentando um projeto de troca, de substituição de postes de madeira por concreto. Todos nós, prefeitos, acabamos concordando com aquela política que ela implementou e apresentou para nós que estão fazendo a substituição dos postes. Me parece que, mesmo na angústia de nós termos ainda muitos postes de madeira, mas nós já tivemos um posicionamento da RGE e nós não questionamos essa proposta da RGE na implementação da substituição dos postes. A questão do vendaval, os prejuízos são enormes em todos os municípios, é óbvio, mas o que nos falta é uma política de governo. O que nos falta é uma política da Assembleia Legislativa, dos deputados, que gostam de vir participar dos movimentos, mas não tem força na construção de uma proposta para apresentar na Assembleia Legislativa. Como foi na questão da estiagem, nós sentimos o governo estadual e federal muito longe da nossa situação. E temos também a questão agora desse vendaval, onde se existe uma política de Estado, de governo, aquele pequeno agricultor que teve o prejuízo, ele tem que ser ressarcido pelo Estado. Então, por mais que a gente faça movimento, nós precisamos ter uma construção de política de Estado que não tem. E nós ficamos muito nas preliminares, construindo ações, movimentos de entidades, associação de municípios,
puxando um ou outro deputado com pouca força ou representatividade para o debate dentro da Assembleia, nós não conseguimos avançar. Nós vamos passar por essa crise, virão outras crises e a gente não vai avançar. Eu proponho para a MAU a questão de, mesmo fazendo todo esse levantamento, construir uma agenda com o governo do Estado, junto com os deputados, para que se tenha uma política de Estado. Uma política de Estado que não nos deixe desamparados quando a gente tem uma estiagem e quando a gente tem um problema sério como é esse vendaval, possa, sim, as ações de uma política de Estado fazer com que as pessoas que têm o prejuízo, eles possam estar sendo ressarcidos. Esta é a questão. Senão nós vamos ficar debatendo sempre. Mas se nós não tivermos uma política de Estado, nós não vamos avançar. É isso, Mário. Ok. Dino, nota aí esse tipo de agenda com a bancada de deputados e a presença do governador. Vamos construir isso aí, se todos concordam também. Acho que pode ser também um caminho. Valeu, prefeito Leandro. Outros prefeitos? Não sei, Mário, se tem alguém inscrito, mas no começo eu fiz só uma introdução. Eu gostaria de falar um pouco da nossa compreensão do tema, né? Já falei que nós acompanhamos aí desde 2011 toda essa questão. O Leandro menciona, né, que a RGE apontou por várias vezes investimentos na região, mas o fato é que, se nós olharmos os postes, nós temos quase mais de 40% dos postes de madeira nos municípios da região. Está aí o Alderia, que representa a Creral, que trocou o último poste de madeira há uns 2 anos, se não me engano, né? Muitos dizem, não dá para comparar a Creral com a RGE por causa do tamanho, mas os investimentos têm que ser proporcionais. Se a RGE tem uma abrangência maior, ela precisa de investimentos maiores. Então, os investimentos precisam ser proporcionais para dar conta dessa demanda. É preciso ter bom senso e reconhecer de que tem muito poste de material, poste bom que caiu, que a árvore derrubou, mas precisa enxergar os postes que estavam pendurados num palanque, né? Coisa que foi feito há algum tempo atrás, que agora caiu, né? Os caras foram lá e emendaram um poste, um palanque de cerca, e parafusaram lá e não tem como dar certo, né? Poste podre, no meio do nada, né? Então, não é preciso ser muito esperto para entender que é difícil o vento derrubar um poste. Não estou dizendo que não consegue, mas se o poste está ruim, ele passa a cair com muito mais facilidade. Então, o Mário fala ali de um plano de ação, o Granzotto, né? Nós precisamos saber quando é que a RGE vai trocar o último poste de madeira, né, que tem aqui na região do Alto Uruguai. Não dá mais para admitir ou esperar que a gente tenha outro ciclone, como também está previsto para amanhã, né? Essa questão dos postes, ela é emblemática. Outro tema é das equipes, né? Certo de que a Creral tem redes melhores e, portanto, teoricamente, não tem nenhum problema, né? Mas a RGE tem uma equipe, tem um município que atende 4 ou 5 municípios, com 2, 3 funcionários. É humanamente impossível admitir de que esses funcionários vão dar conta de atender a demanda. Eu também convivo com a falta de energia nas redes da RGE. Em dias de sol, chega a demorar 3 dias para a RGE fazer um conserto, né? De problema de chave caída, coisas simples, né? Então, precisa rever essas equipes de atendimento. Se pegar no meu município, Aratiba, a equipe de Aratiba lá, se não me falha a memória, é responsável pela Barra do Rio Azul, por Itatiba, não sei se Mariano e Severiano ainda. Então, como é que uma equipe vai atender? Precisa 2 horas para sair de uma ponta de uma região dessa e ir até outra, né? Então, acho que precisa rever, não só para quando der temporal, mas precisa rever as equipes, a quantidade de gente que a RGE tem trabalhando no dia a dia nesses municípios. E outra questão que foge à responsabilidade da RGE, mas que talvez os prefeitos tenham mais condição de iniciar esse debate, é sobre o plantio, né, de árvores próximas à rede, né, principalmente eucalipto, né, que tem um desenvolvimento porte bastante grande, né? Boa parte das redes em boas condições que tiveram problema foi em decorrência da queda de eucalipto em cima
dessas árvores. Como é que a gente vai trabalhar? Hoje a legislação aí permite que a RGE faça a roçada de 7 metros. Como é que a gente pode avançar para uma legislação que exija, né, que muitas vezes nem é o agricultor, nós temos empresas, né, como acontece em vários municípios de fora, que vêm, compram áreas de terra, plantam, se o eucalipto cair, cai em cima da rede, e eles estão lá em Chapecó, estão em outra cidade, não vai faltar luz para eles, não chega nem o problema, e a RGE, a Federal, tem que correr para consertar a rede, um problema que eles acabaram causando, né? Então, acho que são 3 questões fundamentais que me parece que nós precisamos tratar. Acho que já foi levantado alguns encaminhamentos aí. Nós, em 2011, protocolamos um pedido no Ministério Público e estamos dispostos a fazer novamente esse movimento aqui na região. Eu acho que deveria ser um movimento em conjunto das entidades, da gente poder dialogar com o Ministério Público para que esses possam acompanhar. De fato, a revisão de contrato, essas questões todas, é uma questão política, né, que depende da Assembleia, do Governo do Estado, e são questões lentas, como muitos aí já relataram, mas há questões imediatas que nós precisamos tratar. Então, acho que o Ministério Público pode nos orientar nesse sentido, né, e solicitar os investimentos. Mônica colocava de manhã que o problema já chegou, né, até a gerência estadual da RGE, então acho que precisamos, Mário, encaminhar uma conversa nos próximos dias aí, e com a RGE, né, não só a local aqui, que inclusive lamento a ausência, porque poderia nos dar um parecer também de quantos agricultores ainda estão sem energia, quando que poderia solucionar o problema, mas de conversar com a gerência estadual a fim de aportar o volume de recursos necessários para fazer todos esses investimentos, né? Acho que quem vem acompanhando, né, eu acompanho desde 2011, lá, daquele vendaval, no ano passado, né, se arquivou o processo no Ministério Público, então foram vários anos aí de diálogo, cada reunião, cada discussão, por mais que pareça que ela não faz sentido ou não tem uma importância, ela vai acumulando para que a gente possa resolver o problema aos poucos. Se nós tivéssemos a rede que tínhamos em 2011, com os ventos que deram na semana passada, eu acho que nós ia ficar de 20 a 30 dias sem energia. Em 2011, nós ficamos até 12 dias, algumas famílias. Tomara que dessa vez não se repita. Tenho esperança de que amanhã ou depois possa a situação se normalizar. Mas é preocupante porque a situação das redes aí tem muito por melhorar. Ok, aberto para mais inserção aí de algum outro comentário? Bom, eu queria de novo conversar um pouco com o Douglas e o Leandro. Eu acho assim, ó, que a nossa região, na verdade, ainda volto a insistir que a gente tem que ter... quando tinha o problema tem os problemas de acesso asfáltico, geralmente, nas campanhas políticas, sempre é o prefeito culpado, que não tem força política, não tem isso. A questão do governo do Estado, o governador, eu nunca vi perder um voto por não ter feito acesso a Itatiba, ou ter feito acesso a Três Arroios, ou feito acesso a Marianos, acesso a um município que não tem asfalto. Então, sempre empurra para o prefeito a culpa e todo mundo que tem a responsabilidade fica para fora, enquanto a culpa vai para o outro. E essa questão de energia está da mesma forma. Eu não acredito que, se um contrato que possa ter sido mal feito lá atrás, não tem essa percepção que nós vamos ter que aguentar isso a vida inteira. Tenho certeza que tem como ter a cobrança e mudar esse contrato por parte do governo do Estado. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Nós não vamos poder ficar 100 anos no atraso porque lá atrás assinaram um contrato. Acho que tem jeito entre liderança, o poder público é um poder soberano entre todo o processo. Afinal, nós estamos falando aí de 370 mil habitantes aqui da nossa região. Eu acho que enquanto os prefeitos tiverem a culpa do problema da luz, prefeito, o que tu faz? O governo não vai se mexer, muito menos a RGE, ela é lá em cima. Eu não falo aqui, como o Seron falou, muito bem atendido pelo Mânica. Eu acho que aqui a região eu não tenho também nenhuma queixa. Acho que eles fazem, com a estrutura que tem,
eles fazem demais, como o Douglas falou aqui, uma equipe atua em 3, 4, 5, isso é o que o Mânica tem na mão. Eu não tenho nenhuma queixa do Mânica, sempre foi uma pessoa muito bacana e tem uma relação também estreita. Agora, se nós não botar a culpa no governador, veja bem, se nós tivéssemos feito uma ação entre todos e botar o governador falar aqui, olha, pessoal, a luz vai voltar, vou fazer, quer dizer, nós temos que botar a culpa em quem tem a culpa. Eu não sei, não foi os prefeitos que privatizaram a RGE, foi o governador. Quem tem que fazer os acessos dos municípios é o governador. Agora, quem leva a culpa é nós. O governador vai ficar sempre de sangue doce. A RGE lá em cima vai ficar sempre de sangue doce. Por quê? Porque a culpa cai neles. Ah, não, nós fizemos aqui, fizemos ali. Lá o prefeito está junto, a culpa é dos prefeitos. Eu acho que se na nossa região nós não mudar esse tipo de pensamento, se nós não botar a culpa em quem realmente tem que assumir a culpa, né? Se nós não botar a culpa lá, os deputados têm que vir aqui vamos dizer assim, dar satisfação para a região. O governador tem que ser, a rádio aqui da região tem que ligar para o governador. Governador, qual é a providência? Aqui estamos sem luz. Qual é a providência que o senhor vai tomar? Não é o prefeito que tem que ir na rádio como a gente está indo para explicar. Eu acho que é essa percepção que eu ainda continuo na minha ação, que nós da região, para nós começarmos a concluir, eu acho que para construir alguma coisa, nós temos que botar a culpa com quem tem. Eu acho que tem que mudar essa lei, tem que ter um jeito de ir para cima, de mudar esse processo, de mudar a multa, mudar tudo, mas para isso nós temos que ser o secretário de Energia do Estado, se é o governador, a secretaria, onde for, mas nós temos que dar culpa a quem tem. Esse cara tem que vir aqui na coisa explicar para a população, para que o povo entenda que é o secretário de Minas e Energia que tem culpa nisso aqui, que é o governador que tem culpa. Agora, não adianta nós, num monte de partido, que pouco o governador é do meu lado, eu não posso mexer no governador. Bom, então nós não vamos crescer a região. Né? Eu acho que o cara tem que botar a culpa em quem tem. Acho que aqui a região inteira, ela não tem partido. O governador também não tem. Todo mundo tem responsabilidade. Nessa hora, o governador não é de nenhum partido. E a região também não. Então, acho que nós temos que ter uma linha só de convergência para que as coisas se assumam. Tanto o acesso asfáltico tem que ter os culpados, como, principalmente agora, da luz, tem que ter os culpados. O secretário da Minas e Energia vai explicar qual é o problema do contrato, mas eles têm que ter a região, acho que tem que pegar a imprensa local e chamar a imprensa local para entrevistar, para que o povo escute lá quem tem culpa desse processo. Senão, com desculpa, posso ser que esteja equivocado, mas a minha opinião é essa. Se a gente não conseguir politicamente colocar a culpa em quem realmente tem, e nós cada vez assumir a culpa na região, eu aqui, como todos, se ninguém foi para o interior, eu fui. Mas com certeza foram. Agora, se for, é o prefeito. Ó, prefeito, mas tu não me dá uma ajuda aqui, prefeito. Mas tu, enquanto quem não tem culpa e não pode fazer nada assume, as coisas não vão, porque muitas vezes, não, quase sempre, o órgão público não age, né? Ele reage. Então, se nós não fazer o governador reagir, a Secretaria de Minas e Energia reagir nesse processo, eu acho ainda que nós não vamos construir. Nós só vamos mudar. O Ministério Público acho que ajuda, mas muda da terça para quarta, da quarta para segunda, e isso aí vai andando e eu acho que não se constrói. Essa é a minha opinião. Mais uma vez, eu quero dizer que eu acho que nós temos que botar a culpa quem tem. Um abraço. Gostei, prefeito Granzotto, e também sou parceiro dessa tua colocação e quero dizer aqui que, como é um problema regional, 32 prefeitos da região não pode ficar fora nenhum, concordo plenamente, porque nós queremos o nosso bem futuro, mesmo estando diretamente ligado ao serviço público ou sendo consumidor e querendo se desenvolver aí na nossa região com nossas famílias. Como parceiro, vamos provocar o governador. Quero, com certeza, que cada um de nós saiba que vai ter um compromisso muito grande de acionar toda a bancada de deputados, o governador, e aí nós vimos o que nós montamos mais, mas nós temos que estar os 32 prefeitos e prefeita Adriana junto àquele momento. Vamos lá, está liberado para mais algum comentário, se alguém quer fazer aí mais alguma colocação. Ô, Mário. Douglas? Tem a Grazi se escreveu no chat, eu acho que o Alderia e o Mário também
Mário e Farina querem falar, não sei. Não, só de buscar contribuir um pouco mais. Duas questões que eu acho que é importante nesse sentido. Embora a RGE tenha a gerência estadual e tudo mais, hoje, por todas as ações que a gente tem com eles e estabelecimento de negociações, elas acontecem com a diretoria da CPFL lá em São Paulo, tá? Então, acho que seria bem prudente a gerência daqui do Rio Grande do Sul, ela se reporta sempre à CPFL de São Paulo, que tem o controle da empresa. Então, acho que a gente teria maior êxito nesse sentido se a gente conseguisse falar com os diretores lá de São Paulo, explicando qual é a situação que está aqui, da região, das famílias sem energia, do tempo que se fica sem energia e dos investimentos necessários. A segunda questão é que, embora tenha sido o governo do estado que vendeu a CE à época, né? Hoje quem também está regendo o contrato de funcionamento do sistema de distribuição de energia é a ANEEL. Eles que estão estabelecendo hoje, estabelecem tarifa, estabelecem remuneração, estabelecem prazo para ficar sem energia, multa para quando fica sem energia, prazo de reinstalação da energia elétrica, investimentos que é por conta da concessionária, investimentos que é por conta do consumidor. Hoje tudo isso é estabelecido pela ANEEL. Então, que aqui no estado tem a Agergs que representa eles, né? Mas eu seria de conseguir também debater junto à ANEEL a qualidade do serviço público no meio rural, principalmente nessa região, porque quando a ANEEL vai desenhar a política pública de tarifa e de investimentos da RGE, ela defina olhando para esses condicionantes que você tem. A ANEEL até faz uma grande pesquisa de satisfação de todo o Brasil, mas só nas áreas urbanas. Nunca pesquisou a área rural, como é que é a satisfação do cliente rural. Então, todo ano a ANEEL faz aí, entrega prêmios e seguido a gente vê concessionárias aí, como a RGE, bem posicionada nos prêmios recebidos pela ANEEL no quesito qualidade de energia, que não é pesquisado e não é falado do tempo da energia no meio rural. Então, seria importante, eu acho, abrir esses outros flancos também, debater, nem que seja com a ouvidoria da ANEEL, sobre a qualidade do serviço, sobre os problemas que aconteceram no passado e que hoje ainda estão se repetindo, né, em grau independente. Eu acho que o Douglas coloca, ele independe aí de ser por conta disso, ele acaba sendo o tipo que reúne todos, mas o fato de você ter um palanque de cerca emendado num poste é algo que, evidentemente, vai dar problema. É só uma questão de tempo, e não precisa nem ser um ciclone, né? Então, acho que a gente precisa regimentar todos esses fatos, o tempo das famílias que ficaram sem energia, identificando todos, e fazer esse tratamento tanto na ANEEL, e eu acho que também junto lá a secretaria aí da ouvidoria da ANEEL lá para a gente trabalhar, e da CPFL São Paulo, que eu acho que seria melhor a gente buscar dialogar com algum diretor de lá, que hoje que dita a regra, o funcionamento e o comando é tudo lá. Embora tenha uma gerência aqui, ela está muito subordinada lá a São Paulo. Ok, Aldeir, até fica aqui a nossa agradecimento, mas pedir o teu comprometimento, que já é grande, de nos orientar nessa questão técnica e pela experiência que você tem, pelo trabalho que você exerce nessa área direta, e quem sabe você vai poder nos auxiliar para compor melhor em produções que sejam de sucesso ou de maior eficácia por estar bem organizado. Então, aqui a gente já possa repassar que, quem sabe, nós vamos procurar você, quem sabe participar junto, para nos auxiliar nessa questão mais técnica de que é, né, a responsabilidade, o
que cabe a nível de empresa e de condições de que são legisladas, enfim, para nós trabalhar junto. Então, te agradeço essas colocações, porque para nós já abre mais um horizonte aí de trabalhar junto. Tá bom? Está liberado aí para demais. Só, Douglas, eu queria... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Dentro dessa explicação importante que o Alderi fez, talvez você já tenha estudado isso, até porque a empresa privada, e o Alderi falou de ir a São Paulo, daqui a pouco tem que ir para a China, porque é mais longe o problema. Mas o que pode para mim, não menosprezando toda essa ação política que já foi feita, que é importante continuar fazendo. Mas você, não sei se vi que o Gervásio entrou agora aí, depois eu devolver o posto para ele. Uma ação jurídica, o pessoal tem entrado individualmente, aqui e acolá, eu não sei se o Sutraf tem liderado essas questões. E eu vi que vocês falaram também em Ministério Público. Não sei se não era possível estudar aí uma ação, mas tem que ser uma ação forte, envolvendo aí as entidades, as prefeituras, contra a RGE, governo do Estado, envolver aí a ANEL, a GERS, não sei o que. Mas tem que ter uma ação que possa, no horizonte, fazer eles pensar que eles vão ter um grande prejuízo econômico. Aí, quem sabe, mude o discurso. Porque senão, eu não volto a dizer, não que não seja importante essa mobilização, mas a cada evento é um problemão no interior. É claro que desta vez nós temos que separar, talvez porque foi acima da média, foi uma coisa muito, muito forte. Mas eu deixaria essa mensagem aí daqui a pouco, pegar aí os jurídicos das prefeituras, do Sutraf, da Unicafes, e estudar uma bela ação jurídica que possa até deixar eles preocupados numa possível demanda futura aí, quem sabe mude o discurso, inclusive a forma de tratar e de resolver os problemas. Apenas uma colocação. Não sei se tem alguém inscrito, eu só conversei hoje pelo meio-dia com o futuro presidente da FAMURS, prefeito Maneco, que assume na quarta-feira. Prefeito Mário, ele vai entrar em contato contigo para que a FAMURS também se junte a nós nesse processo de pressionar o governo, de pressionar a empresa em melhorias. E o Farina colocou agora essa ação, acho muito importante, concordo contigo, Farina, no sentido da MAU, daqui a pouco, coordenar um grupo com os jurídicos, né? E nós entrar com uma ação coletiva de danos, né? Porque realmente o que acontece? Cada agricultor acaba entrando com ações individuais e que, né, aquilo fica rodando. Daqui a pouco nada impede que esses agricultores também entrem, e nós aqui em Itatiba do Sul, inclusive, vamos estar junto com o Sutraf municipal, levando isso para os nossos agricultores, né? Mas daqui a pouco nós também organizar a nível de região os danos, né, econômicos provocados na região com essa falta de investimentos, de uma política séria, né, da empresa RGE, talvez também a gente consiga. O prefeito Leandro fez uma fala muito bonita antes, né, sobre o papel do Estado. Cada um de nós aqui tem nossas convicções políticas, nossas convicções de sociedade. Entendem que o Estado tem que estar mais presente, outros entendem que o Estado deve estar ausente, mas tudo isso que está acontecendo é fruto de um Estado ausente. E que quando a gente defende privatizações, defende entregar tudo para essas empresas, né? Os chineses aí tomando conta, inclusive são aí os que estão na fila para comprar a própria CE, né? E ter um monopólio da energia no Brasil, a tendência é que a situação piore antes que melhore, né? Então, quando eu falo que eu já estou meia cheia desse mimimi com deputado estadual, deputado federal e governador, é justamente isso, porque a gente sabe o que cada deputado
Qual é a sua bandeira ideológica? O próprio governador depende das privatizações. Então, é claro que nós não vamos ter parceiros do nosso lado. Daqui a pouco nós vamos ter pessoas que vão resolver especificamente um problema de um determinado evento climático, mas que aí na frente nós teremos outros. Desculpa o desabafo, né? Mas é uma série de circunstâncias que tem muito a ver com o nosso agir do nosso dia a dia e que responde nas ações diretas. E aquilo que o prefeito Granzotto falou, falta energia é culpa do prefeito, da prefeita. Falta água é culpa da prefeita, né? Não tem política de não sei o quê. Nas postagens que eu vi de Itatiba do Sul, né, lixo de RGE e lixo de prefeita. Por quê? Porque a prefeita não toma uma ação e não faz com que a energia volte. Mas o que a gente pode fazer além de ficar pressionando? Então, essa ação, acho que jurídica forte e consistente a nível de AMAL, me parece importante também, Mário. E a questão que a gente trazer a FAMURS também para o nosso lado, eu acho que também é importante. Bom também que você já tenha o contato feito, Adriana. Agradeço e vamos lá, é por aí mesmo. Tem o Marco Antônio e a Graziella inscrita aí. Desculpa, passei na frente, não vi. Não, tranquila, pode ficar tranquila, Adriana. Dá tempo aí. Marco Antônio, Graziella, pode se manifestar. Estão ouvindo aí quem tem já inscrito aí, pode. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu gostaria de dizer que eu acho que todas as propostas tiradas, aqui nós, pelo gabinete do Lucas, estamos juntos e achamos que elas foram bem levantadas, né? Eu só queria acrescentar alguma coisa, então, desde essa questão de uma ação jurídica, né? Eu acho que está correto. Eu só gostaria de destacar alguns pontos que, para mim, são bem importantes, assim. Eu acho que nós precisamos ter um bom diagnóstico dos problemas, né? Acho que é fundamental para nós chegar à solução. Eu acho que nós precisamos ter um bom plano de ação, como foi falado, um plano muito claro, com metas, o que fazer, de quem é a responsabilidade. Então, acho que a gente precisa desse plano. Esse plano, eu concordo com o que foi dito, que eu acho que nós temos que ter a chancela da CPFL, nós temos que ter a chancela da RGE, nós temos que ter a chancela do governador, nós temos que ter a chancela do Ministério Público, ou seja, da ANEEL. Eu acho que esse plano tem que ser chancelado por todas as partes envolvidas no processo. Eu só me inscrevi para acrescentar algo que para mim é muito importante, né? O que move a RGE, pela história que a gente vivenciou, eles tentam sempre maximizar os seus lucros, né, e minimizar os seus custos. Então, qualquer plano que a gente elaborar, seja chancelado por governador, pela ANEEL, eles só vão funcionar se nós tiver força política na região para nós continuar botando em prática esse plano. Porque senão nós vamos agora ocorrer um evento, a gente se mobiliza, a gente grita, a gente esperneia, né? Aí a RGE vem, nos apresenta um papel com um plano e nós vamos todo mundo para casa esperando que a RGE, sendo uma entidade, né, que ela vai ser boazinha e cumprir o plano. A RGE, independente se nós fizermos todo esse processo de novo, que nós estamos desde 2011 fazendo esse processo, ela só vai se cumprir se nós continuarmos mobilizados na região. Se os mais de 30 prefeitos da região continuar o processo de cobrança, se nós, entidades sociais, continuar mobilizados pressionando a RGE.
Porque se nós também fazer todo o processo e depois cada um ir cuidar da sua vida, e nós temos bastante coisa para tratar, né? Vai acontecer de novo. A RGE vai abandonando o plano, vai alongando o seu cumprimento, né? Até que venha um novo evento. Então, eu acho que está muito boas as propostas. Eu gostaria só de chamar a atenção para né, puxar um pouquinho a orelha nossa, né? E nós também, assim, fizemos o plano, cobramos, e depois a carga da RGE cumprir. Para mim, só vai funcionar se nós continuar o tempo todo mobilizado, né? Botando pressão em cima da RGE, botando pressão em cima da ANEEL, para que aquele plano não fique só no papel, né? Porque do papel nós estamos cheios. Então, só gostaria de trazer essa contribuição, né, para o debate. Ok, Marco. A Graziela tentou falar, mas o microfone não está funcionando. Tem o Gervásio que pediu a palavra aí também. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Desculpa entrar agora na reunião, é que a gente estava aqui numa outra reunião com a Secretaria da Educação, tratando outro tema não menos importante do que esse, mas, enfim, tratando aí as compras da agricultura familiar aí por parte do governo do estado. Bom, eu queria me somar e dar apenas um depoimento, né? Que nós aqui no estado tivemos uma dificuldade extrema com esse tema da compra da agricultura familiar, que o governo do estado comprou, em vez de comprar da agricultura familiar, fez uma compra direto de um atacadão, né? E todos os movimentos que a gente fez, audiência, reunião e tal, não avançamos. Nós avançamos quando nós fizemos uma representação junto ao Ministério Público de Contas, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas do Estado. Quando a gente fez esta representação, essas entidades, por exemplo, o Ministério Público Federal notificou a Secretaria da Educação para dar explicações, nós conseguimos formar uma mesa, conseguimos discutir, conseguimos avançar em alguns temas. Então, só para dar um exemplo que não é a mesma situação, é óbvio, é uma situação diferente, mas eu acho que fazer uma representação para esses meios de controle ali, principalmente Ministério Público Federal, Ministério Público, acho que seria uma ação interessante a ser pensada, né? E, na sequência, poderia ser pensada uma ação judicial, né? E aí eu acho que poderíamos juntar várias entidades ali da região, fazer uma representação coletiva, uma ação coletiva, né? A qual a gente também se soma, enfim, tanto no apoio quanto no que pudermos contribuir. E eu acho que, como eu entrei na reunião, possivelmente eu tenha perdido já, possivelmente não, certamente perdi algumas falas, mas fazer aqui a referência às cooperativas, né? Nós estamos na Semana do Cooperativismo e a gente vê que as cooperativas também foram atingidas pelo mesmo vendaval, enfim, mas as cooperativas, por estarem numa situação melhor, se preparar melhor, elas tiveram, digamos assim, um tempo menor para restabelecer a energia, né? Então, acho que a importância do cooperativismo em qualquer processo, e no processo de distribuição de energia, que também a gente tem que fazer esse elogio ao papel que as cooperativas também desempenham. Ok, mas mais alguém? Tudo ok, pessoal? Vocês acham que está... Eu acho que é assim, Mário. Já surgiram várias propostas de encaminhamento, né? Nós precisamos ainda continuar acompanhando aí os próximos 2, 3 dias, também municiando a RGE com os dados de quem ainda está sem energia. Tem muita gente que tem dificuldade de contatar a concessionária, porque lá não tem sinal de telefone, já foi a bateria do celular, alguns já terminaram até paciência, né? E nós precisamos ir comunicando para que a RGE também possa chegar a todos, né? E nós tivemos a experiência lá em 2011 que no finalzinho aí as coisas se davam por resolvidas, mas na prática
não era bem assim. O Mânica se comprometeu, né, Mário, de dar um parecer da situação hoje no final da tarde, deve circular também com os demais, a gente vai se encarregar. Eu coloco no grupo. Né? Certo. E acho que nós precisamos, nos próximos dias, aí, retomar a discussão e avaliando, e, na medida do possível, retomar em conjunto para fazer com que essas ações aí, elas aconteçam, né? Eu acho que não tem como cada entidade tentar resolver sozinho aí o problema. Se nós se manter unido, acho que a gente tem mais força. A região já tem carência, vários relatos aí da força política, né? Nós hoje não temos deputados federais, estaduais, que são natos aqui da região, né? Tem dificuldade nesse sentido. Precisamos somar as forças aí para enfrentar essa situação, sensibilizar os órgãos, tanto do governo do estado quanto de fiscalização, né? Para que a gente possa enfrentar. E eu acho que é uma questão de, infelizmente, se não de meses, mas de anos aí de trabalho, assim como foi já no passado, para nós chegar numa condição perto do ideal, para nos próximos, e que não aconteça, né? Mas que nos próximos a gente não enfrente essa mesma situação mais uma vez. Ok, eu acho que eu posso, então, já ter anotado aqui essas demandas, e o que eu sugiro? Que eu também tenho a questão jurídica que me ajuda, porque eu também tenho as minhas limitações. Junto com vocês, nós vamos contactar, quem sabe, direcionado para a opinião, depois, antes de nós fazer qualquer ação, eu jogo para todos os nossos colegas prefeitos, para que dessa reunião agora saia alguma iniciativa, alguma ação, e que nós possamos trabalhar em cima dela depois, mas temos que elaborar ela da melhor forma, qualidade, quantidade também, a parte quantitativa, mas desde que ela vá nos caminhos certos. Se tiver que ir para o Ministério Público, para o governador, para a ANEEL, eu acho que nós vamos precisar do apoio aí, Alderi, Douglas. Então, não sei se concordo de nós encerrarmos, porque já temos uma grande avaliação, de que eu agradeço aí todos os colegas prefeitos, prefeita Adriana, a você, Douglas, que hoje encampou de manhã cedo fortemente para isso, já tinha um comentário dos prefeitos e em meio a esse momento difícil nos atenderam e estão aí junto, ao nosso grande líder, o Alderito, que tem uma questão direta, mas que serve de exemplo aí para nossa colega RGE, no momento que vivemos, ao Mário aí, que é das cooperativas, ao do PROCON, o Márcio, enfim, eu acho que é isso. Cabe nós agora elaborar um plano de ação com documentações, com argumentos que sejam importantíssimos e que tenham força para nos auxiliar, e a partir daí sim, aí temos que somar todas as forças juntos, e quem vai cansar vai ser quem está do outro lado onde nós vamos acionar. Nós temos que achar um momento de que o nosso pagamento mensal, a nossos investidores, tanto o que o Granzotto falou aí, públicos e privados, sejam reconhecidos e que retornem em grandes ações com investimento para a nossa região. Pode ser assim? Ok. Então, meus amigos, se vocês concordam, eu tenho um compromisso. Vocês podem continuar, mas eu acho que nós já temos uma condição favorável de nós se organizar coletivamente para trabalhar depois com um resultado comum aí da região. Pode ser? Pode ser. Por aí. Se precisar de nós aí, conte conosco aí. Com certeza, soubemos disso. Obrigadão, Alderi. Sucesso a todos aí. Sejam fortes, porque a caminhada ainda é longa, mas o que vale é que estamos juntos. Um forte abraço a todos. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.